Glória a Deus por mais este dia. Que Deus e os céus te guarde. Que alegria estar aqui com vocês, iniciando as primeiras horas do dia desta segunda-feira, iniciando mais uma semana. Louvado seja o nome do Senhor por nos permitir despertar nesta manhã. Você que já acordou, que já despertou neste dia que Deus fez e preparou para nós. Que alegria podermos primiciar, entregar as primeiras horas do dia em devocional ao nosso Deus, não é verdade? Muito feliz por estar aqui com vocês, que decidiram estar nesse propósito juntamente comigo, que faz desse momento tão especial que é estar na presença de Deus e nós estarmos compartilhando juntos, né? A palavra do Senhor diz lá no Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é uma união de fé, né? Em Cristo, estarmos juntos aqui em devoção, trazendo a devoção da nossa mente, da nossa alma ao nosso Senhor. Nós temos que ter uma mente devocional. Esse é o segredo de estarmos conectados com o Senhor. Temos a nossa mente devocional totalmente voltada, ligada, conectada e alinhada com o Senhor, para vivermos o cumprimento das promessas e a vontade dele se cumprindo em nós. Mais um dia, e esta semana eu creio, já declare aí onde você está, que a sua semana vai ser uma semana abençoada. Declare aí, diga aí onde você está agora. Declare em nome de Jesus pela fé, diga: minha semana será abençoada. A minha semana será uma semana de bênçãos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Pai, nós te louvamos, te bendizemos por mais esta semana que se inicia, por esta segunda-feira abençoada, Pai. Nós estamos declarando, estamos profetizando que esta semana será uma semana de vitória, que tudo aquilo que está travado, que está, Senhor, sendo impedido de romper, as portas que estão fechadas, Pai querido, se abrirão, iremos viver um romper esta semana. Nós estamos profetizando, Pai, porque cremos que o Senhor estará conosco, como tem estado até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Consagramos a Ti, ó Pai, esta segunda-feira, esta semana que se inicia. Entregamos a Ti todos os nossos planos para esta semana. Consagramos a Ti todos os nossos planos, porque cremos que quando consagramos a Ti, como diz a Tua palavra, nossos planos serão bem-sucedidos, terão êxito, serão abençoados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querida Riso, Claudete, Sônia, Fran. Bom dia para quem está chegando aqui também no Facebook. Deus te abençoe, que o Senhor rompa as portas desta semana para nós. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está travado, que está impedindo o romper, vai esta semana romper em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Livro de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre a maior fonte, a verdadeira fonte. E essa fonte é tão poderosa porque ela entrega. Nós encontramos nessa fonte tudo o que precisamos. Nós declaramos todo ano, né? Declaramos o imposto de renda. Declaramos o imposto sobre a nossa renda, né? Mas olha só, a verdadeira fonte de renda, vamos dizer assim, a verdadeira fonte para as nossas vidas, que nos traz realmente o que precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para as nossas necessidades, para aquilo que precisamos. Nós vamos entender profundamente que essa fonte ela está
somente em Jesus. Não está no seu negócio, não está na sua empresa, não está no seu trabalho, não está no seu relacionamento, não está na sua família. A verdadeira fonte que supre todas essas áreas da sua vida é Jesus. Amém? João, Evangelho de João, nós vamos ler capítulo 4, a partir do versículo 6. Uma história que talvez você já conheça, já tenha ouvido falar, que é sobre a mulher de Samaria, né? A mulher samaritana, aonde Jesus a encontra num poço, né? Ali pegando água. E Jesus a encontra, né? Jesus estava ali cansado, com sede, mas ele marcou esse encontro com esta mulher. Foi proposital. Quem aqui vive de propósito? A sua vida tem que ser uma vida de propósito e com propósito. Todos os dias nós temos que acordar e falar: Senhor, me ajude a cumprir o seu propósito para esse dia. Qual é o propósito do dia? Qual é a tua vontade para esse dia? Nós temos que viver uma vida com propósito para podermos viver e experimentar a vontade de Deus. Então, que venhamos prosperar em tudo que formos fazer, porque estaremos vivendo uma vida de propósito. Já ouviu aquela frase: ah, fulano fez de propósito. O que a gente entende quando a gente fala que alguém fez algo de propósito? Com intenção. Tinha intenção, sim, tinha alguma intenção, fez ciente, consciente, tinha uma intenção ali naquela ação. Fulano fez de propósito, não é isso que a gente quer dizer? Então a nossa vida tem que ser intencional. Nós temos que viver de propósito e o nosso propósito tem que ser cumprir a vontade de Deus em nós e através de nós. Então grave aí para esta semana, declare todos os dias que você for despertar nesta semana: esta semana eu viverei uma semana de propósito. Tudo que você for fazer vai ter uma intenção e tem que ser uma intenção com o propósito de Deus sobre a sua vida. Qual é a sua missão de vida? Qual é o propósito que Deus te deu? Então cumpra esse propósito essa semana, em nome de Jesus. Amém? O meu propósito é esse, é pregar a palavra, é ensinar, é treinar pessoas. E é isso que eu venho fazendo, se não é aqui nos meus devocionais, é nas mentorias, é nas minhas aulas, é na terapia, é o meu propósito de vida. E qual é o seu? O seu propósito precisa transbordar em todas as suas ações, em tudo que você faz, até no seu trabalho. Seu propósito tem que estar ali. Amém? E Jesus encontrou esta mulher de propósito, porque ele queria transformar a história dela e queria romper as barreiras, né, de estar ali junto de uma mulher samaritana, onde naquela época havia essa separação, né? Então nós não vamos nos aprofundar, né, nessa história, mas nós vamos aqui ler alguns versículos e entender quem Jesus está declarando que ele é para esta mulher, né, que não o conhecia, uma mulher improvável a qual recebeu algo poderoso do Senhor ali. Vamos ler? João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí aqui está entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Eles não tinham relacionamentos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me depressa, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la.
Queridos, quando nós entendemos as palavras-chave de tudo aquilo que nós meditamos, a palavra de Deus tem um propósito. A palavra de Deus tem a sua intenção de nos trazer a verdade do Senhor até nas vírgulas. Eu sempre oriento isso nas minhas mentorias, né, nas minhas aulas, a você ser intencional até no devocional. Você tem que ter intencionalidade em tudo, até na meditação na palavra. O que é que a sua alma está clamando? O que é que a sua mente está pedindo? O que você está precisando? Eu estou precisando de sentir paz. Eu estou precisando de uma direção para uma decisão. Você precisa pegar a palavra de Deus e não simplesmente fazer como muitos fazem. Eu respeito, mas eu tenho propósito e intenção em tudo que eu faço. Então, quando eu pego a palavra de Deus, eu não simplesmente faço assim, ó. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Tá. Muitos fazem isso, né? Não. Eu vou procurar. Se eu não tenho livros, né? Se você não tem meios, né? Eu já tenho conhecimento. Então eu lembro de histórias. Peço para que o Espírito Santo me traz à memória alguma história, algum acontecimento, algum feito de Jesus, ou até lá no Velho Testamento, sobre homens e mulheres que viveram algo que traz para mim um conhecimento e uma verdade para aquilo que eu estou precisando entender. Que tem pessoas, vou usar a expressão que o mundo usa hoje, né? Atira para todos os lados. Então atira para astrologia. Deixa eu ver hoje a astrologia, né? A numerologia. Deixa eu ver o que meu signo diz hoje, porque eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. E aí ela atira para todos os lados. Abre a Bíblia desse jeito que eu falei, porque ela tem uma Bíblia. Vai lá no Google, procura na astrologia, procura o signo e sai atirando para todos os lados. Pega o Instagram e já coloca ali para pesquisar no algoritmo uma palavra que envolva aquilo que ela está precisando. Mas quando nós sabemos a verdadeira fonte, aonde nós conseguimos acessar tudo realmente que precisamos para as nossas dúvidas, uma paz, uma cura, né? Tudo que nós precisamos, tudo que você sente que a sua alma está clamando, que a sua mente está necessitando de algum conhecimento, nós temos a verdadeira fonte, que é Jesus. Olha só que aqui há algo poderoso, tantas coisas, né, poderosas que possam nos ensinar aqui, porque diz exatamente assim, versículo 6, Jesus estava ali, estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado, assentou-se perto desta fonte. Ou seja, Jesus estava diante de uma fonte. Depois, mais para frente, nós vamos ver que essa mulher, ela diz, como que o Senhor vai conseguir tirar essa água viva? De que lugar? Porque essa fonte de Jacó é a fonte que, ela diz assim, né? Que é a fonte que o nosso pai Jacó nos deu, versículo 12. Que ele mesmo bebeu dessa fonte, e os seus filhos, e o seu gado. Essa mulher, ela engrandece o poder dessa fonte, né? É uma fonte grande, é uma fonte onde Jacó bebeu, onde os seus filhos, onde os seus gados. E onde que é essa fonte que Jesus está dizendo que tem água viva para dar para ela, né? E muitas vezes, queridos, aqui esse ponto que eu quero falar com vocês no devocional de hoje. Nós estamos diante de várias fontes, de muitas fontes. Fontes que até que nós olhamos e falamos, uau, que fonte poderosa, que fonte grande. Nessa fonte eu vou conseguir ter muitas coisas. Essa fonte pode ser ambientes, pode ser pessoas, pode ser lugares que você tem buscado se alimentar, né? A sua alma, o seu espírito, sua mente. Mas nesta manhã, o Senhor quer nos dizer assim, filha, a verdadeira fonte sou eu. E queridos, quando nós estamos como esta mulher estava, porque eu vejo ela ouvindo Jesus falando, né, que tem uma água, né? Jesus disse, versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus, olha só, e quem é que está falando com você, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Se você soubesse, Jesus está dizendo para ela assim, se você soubesse quem eu sou, e se você soubesse que o dom é de Deus, que vem de Deus, o que eu tenho para te entregar, você me pediria, dá-me de beber. E eu vejo Jesus dizendo para nós hoje assim, filha, filho,
né? Se alguém, algum homem vai assistir esse devocional depois, porque aqui a maioria é as mulheres, né? Mas filho e filha, se você realmente estivesse tão próximo de mim, se você realmente estivesse conectado comigo, se você realmente me conhecesse, você me pediria o que você está pedindo e procurando em tantos outros lugares. Sabe quando você pensa assim, nossa, eu estou precisando de um aumento do meu salário. Eu estou precisando ganhar mais. Ah, eu estou precisando de pessoas para me ajudar. A gente precisa de tudo isso. Mas a questão é, nós estamos pedindo e procurando todas essas coisas aonde? Em primeiro lugar. Ah, eu preciso pagar todas essas contas hoje. Mas eu não tenho todo o dinheiro. Eu estou precisando dessa cura, eu preciso achar um especialista. Eu preciso achar um especialista nessa área porque eu não consigo, eu já passei com tantos médicos. Nós temos sim que procurar. Mas você já viveu uma conexão tão grande com Deus? Você já viveu algo, essa experiência de até o especialista médico você pedir para o Senhor preparar para você? Pedir para que Deus toque no coração do seu patrão ou até de que aumente clientes para o seu negócio, para que realmente o que você está precisando, que seja financeiro, venha da verdadeira fonte. Porque esta palavra nesta segunda-feira, para que o seu coração, diante de todas as suas necessidades que você precisa suprir durante essa semana, você não sai atirando para todos os lados, ligando, pedindo empréstimo para alguém, indo para o banco, ou pedindo para que pessoas, até aí tudo bem, né? Mas que pessoas indiquem médicos para você poder procurar e marcar consulta. Você crê que Deus pode preparar para você aquilo que você precisa, pedindo a Ele. Porque essa mulher, ela estava diante de um verdadeiro poço. Um verdadeiro poço, um poço grande, um poço que supriria ali a necessidade de todos ali da cidade. Era um poço de água ali, onde as pessoas buscavam essa água. Mas Jesus chegou diante dessa maior fonte, desse maior poço, e disse que Ele é a fonte que dá água que nunca mais você teria sede. João aí mesmo, continue aí onde você está, no capítulo 7, versículo 37, Jesus disse assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que poderoso. Agora eu quero que você preste muita atenção nesta palavra que o Espírito de Deus está ministrando em nós. Se nós crermos nele, de que só ele é a fonte, a verdadeira fonte, a fonte que pode suprir todas as nossas necessidades. O que comer, o que vestir, sobre o nosso amanhã, sobre o nosso trabalho, tudo. A sua saúde física, eu não sei, talvez você esteja enfermo fisicamente, emocionalmente. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Mas Jesus está nos dizendo nesta manhã de segunda-feira que Ele é a verdadeira fonte. Ele é a verdadeira fonte e que Ele pode suprir, no mínimo, a mínima coisa que talvez você esteja precisando. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha Daça, ela começou com uma certa dificuldade de deixar eu trocar ela, né? Então ela ficava muito receosa, assim. E aí eu falei, Senhor, começa a trabalhar na mente dela para ela entender que é um cuidado, né? Que eu estou aqui cuidando dela. Coisa simples, coisa que você, né, fala assim, imagina, você vai pedir isso para Deus? Queridos, o meu relacionamento, falando de mim, o meu relacionamento com Deus é de pedir coisas que simples, coisas que a gente pode falar que são banais. Eu peço para Deus. Deus é a minha fonte de tudo. De tudo.
De tudo mesmo, literalmente. Não é só as coisas que eu necessito de suprir, de vestir, de comer, de trabalho, essas coisas. Coisas emocionais, coisas que são da minha mente. Uma mente renovada em Deus é você trazer para ela que tudo que você precisa, Deus é quem pode te dar. Deus é quem pode te suprir. E ali ela foi começando a ficar mais tranquila, né? Eu tô falando aqui mais para mães que entendem aí, né? No limpar, no cuidar, né? E eu com receio, porque eu tenho um menino primeiro, né? E eu com receio de machucar e tal. E eu, aliás, Senhor, me ajude. Eu pedindo para Deus me ajudar a fazer esse trabalho. E também trabalhar na vida dela para ela que entenda que é a mãe que tá cuidando, que tá limpando. É uma coisa simples. Mas até isso eu peço pro Senhor. E isso foi acontecendo. Eu lembro o dia que fluiu tanto ali, eu cuidando, limpando ela, que eu chorei. Falei, Deus, obrigado, Senhor. Respondeu minha oração. Coisa simples. Jesus, ele é a fonte de tudo. A verdadeira fonte. Eu não sei o que você está precisando. Talvez, sabe, queridos, tem pessoas que pensam que Deus, ele é o Deus que só opera o impossível, o grandioso. Enquanto aí, sabe o que isso torna em nós? Dependentes de nós mesmos. Porque a gente confia na nossa própria força. Então a gente começa a fazendo as pequenas coisas, achando que Deus não se move nisso também. E que isso só você pode fazer. Não, isso é minha responsabilidade, isso é eu que tenho que me virar para fazer. E Deus falando, filha, pede para mim. Eu supro, eu te ajudo, eu te oriento, eu te dou uma ideia. Talvez você está aí, vou usar a expressão, né, batendo a cabeça, se desesperando por algo que Deus pode fazer por você. Deus pode trazer para sua mente uma ideia, uma clareza. Sabe, talvez, sabe aquela experiência assim? Você guardou algo e você está desesperado procurando. Eu sei que isso acontece mais com os homens, mas já aconteceu com a gente, tenho certeza. E você começa a procurar, e começa a ficar estressado, procurando. De repente, quando você olha, tá ali, bem na sua frente. Porque você colocou uma expectativa tão grande de que aquilo se perdeu, de que você tem que achar, de que você se desespera tanto que aos seus olhos não conseguem visualizar algo que está perto. Meu Deus, é isso. Às vezes a gente está procurando tão longe, em lugares tão distantes, achando que a resposta que a gente precisa vai vir lá da outra nação, ou que vai vir de alguém super poderoso, que vai vir num cavalo branco. Às vezes a gente está criando expectativa, esperando que realmente o que a gente precisa vai vir de tão longe, de algo tão difícil de acessar, sendo que a gente está com a fonte tão pertinho da gente. Esta mulher, essa pergunta de Jesus é muito poderosa para ela. Se você soubesse quem eu sou, é isso que ele diz, resumindo aqui. Se você soubesse quem está do seu lado, se você soubesse o que eu posso te entregar, você pediria para mim o que beber. E Jesus está nos falando nesta manhã, nesta segunda-feira. Eu estou aqui tão pertinho e eu sou a fonte inesgotável. Eu sou a fonte de tudo que você precisa. Por que que você está procurando tão longe? Por que que você está procurando as respostas em tantos outros lugares, se eu sou a verdadeira fonte? E nesta manhã, nesta segunda-feira, já deu 23 minutos aqui, me perdoem, mas eu já vou encerrar. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração. Eu falei, Senhor, o Senhor é a fonte. E aí ele falou para mim assim, como nós lemos aqui no 7. Então, deixa fluir. Porque, para encerrar, essa é a consequência de uma fonte. Quem é uma fonte, ela flui, ela transborda, flui dela. Então, quando você está cheio da fonte que é Jesus, quando Jesus é sua fonte, do seu interior, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ações, as suas decisões, fluem também este rio de águas vivas que vem do Senhor. Então, vamos nesta manhã acreditar de todo o coração que Jesus é a verdadeira fonte, a fonte inesgotável de tudo que a gente precisa, das mínimas coisas. Seja um pó de café que você precisa comprar nesta manhã, que talvez você não tenha condições, né? Porque tantas pessoas assistem esse devocional, tem acessado o coração de tantas pessoas, né? Deus tem usado essa ferramenta, eu dou glória, porque tudo é para a honra e glória dele,
Por isso que eu falo para vocês compartilhar quantos testemunhos eu recebo de pessoas que viu a live e a palavra foi de encontro ao coração. Por isso que eu falo sempre para vocês compartilhar, sobre abençoar a vida de alguém. E tantas pessoas às vezes que estão exatamente com a necessidade. Fala, Senhor, como que vai ser? E Deus provê, porque foi para Ele que pediu. O Senhor pode prover até o pó de café que está faltando aí na sua casa. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é a fonte inesgotável. Aquilo que você precisa, Ele pode suprir para você. Amém? Ele vai suprir. Mas nós precisamos olhar para Ele. Mesmo que diante de nós esteja uma outra fonte tão maravilhosa, que você está às vezes até deslumbrada com essa fonte e se esquecendo que existe Jesus, que pode suprir também. Pare de atirar para todos os lados e procurar em tantas outras coisas, sendo que você tem acesso a uma fonte inesgotável que é Jesus. Ele é a fonte. Amém? E que a partir do seu acesso a essa fonte, de você beber as águas de água viva que Deus tem para a sua vida, olha só o que eu vou profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vou profetizar sobre a sua vida, você que está aqui. Que a partir do que Deus vai derramar sobre a sua vida, a partir dos rios de águas vivas que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, seja a área que for, saúde, conhecimento, propósito, até financeiramente, que Deus vai suprir na sua vida e vai fazer você prosperar, você também irá fluir o que Deus vai estar derramando sobre a sua vida. Que do seu interior fluam as águas vivas de Deus, que Ele vai estar transbordando através de você. Amém? Seja esse canal de bênçãos, busca na verdadeira fonte e seja a fonte também que flua rios sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, no seu trabalho, aonde você for, nas suas redes sociais. Seja você também essa fonte inesgotável que flua rios de águas vivas do Senhor a partir de você. Então que nesta manhã receba aí na sua vida esta palavra. Que a fonte inesgotável que é Jesus acesse as suas necessidades e você acesse a fonte e beba. Beba. Como o Senhor diz, quem crê em mim, venha a mim e beba. Beba da fonte, beba. Sabe quando você está com muita sede e você bebe de guti, 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 e você quer cada vez mais água até saciar a sua sede? Então, beba da água viva que é Jesus. Ele é a fonte inesgotável. Amém? Vamos orar? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei qual é o desejo do seu coração hoje. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei, mas o Senhor, o dono da fonte, o dono não, a fonte que é Jesus, Ele sabe e Ele está te contemplando agora. Então entregue a Ele a sua semana, as suas necessidades para esse dia. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Vamos orar? Pai, nós te entregamos, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, buscamos o Teu renovo nesta manhã. Pai querido, sobre a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos. Se há alguém aqui, ó Pai, angustiado, triste, preocupado, ansioso, a fonte que é o Senhor, que flua, Senhor, dos Teus rios de águas vivas, a paz, a alegria, o refrigério, o consolo, Pai. Pai querido, que possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é a verdadeira fonte. Supra, Pai, as necessidades de cada um dos Teus filhos, aquilo que eles tanto precisam e que talvez achem que não devam pedir ao Senhor. Pai querido, que tudo aquilo que for apresentado a Ti nesta manhã, neste dia, nesta segunda-feira, nesta semana, em oração, em clamor, em súplica, eu creio que o Senhor irá ouvir. A Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, batei, batei e abri-se-vos-á, pedi, pedis e recebereis. O Senhor nos deixou a promessa de que quando nós buscarmos